No dia da comemoração do Dia da República para os indianos, a União Europeia é a principal convidada e the mother of all the agreements, para quem não manja muito do meu inglês aqui, né? Sotaque britânico, tô brincando. A mãe de todos os acordos vai ser finalizado entre Índia e União Europeia, agora já para terça-feira. Os Estados Unidos falam de erro estratégico da União Europeia, que está armando e financiando o seu principal inimigo numa guerra contra os europeus, entender exatamente por que isso está acontecendo, mas mostra como os americanos vêm perdendo a sua relevância geopolítica nos pactos internacionais, porque não são só os indianos e a União Europeia, mas também o Canadá vem se afastando do governo americano. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nômade, parceiraça do canal, está oferecendo para você nesse momento de queda do dólar. Eu acho um bom momento, não é recomendação de investimentos, a possibilidade de comprar os seus dólares com a maior e melhor conta internacional do Brasil. Galera, você pega as melhores taxas, é super prático, na palma da sua mão você consegue fazer a compra no mesmo momento, só com um Pix ali, galera, super simples. A possibilidade de ter ainda 2% de cashback na sua primeira conversão cambial. Isso é sensacional, tá? Baixa o aplicativo, ele é totalmente gratuito, já tem vários benefícios só de baixar o aplicativo. Tem ali o cartão de crédito que você pode utilizar, que é o meu cartão de crédito também, cartão de crédito Nômade Explorer, que também dá cashback em dólar, pontos que não expiram, galera, sensacional, tá? QR Code aqui na tela para vocês, link na descrição, tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, hoje é comemorado o chamado Dia da República para a Índia. A gente fala de 1950, a formação, a consolidação da primeira Constituição da Índia, que ficou independente em 1947, um hiato aí de quase 3 anos, para a consolidação de uma Constituição, para a separação de Paquistão Oriental, Paquistão Ocidental, que depois varia Bangladesh, enfim, né, não entraremos na história da Índia. Mas hoje é comemorado, né, o Dia da República para a Índia, um dia muito simbólico. Inclusive que os indianos fazem ali desfiles militares, desfiles políticos. Hoje, inclusive, a Índia apresentou um novo equipamento militar, que é um míssil hipersônico antinavio, que tem 1.500 km de alcance, uma velocidade terminal Mach 10, ou seja, 10 vezes a velocidade do som. Para ter uma noção de comparação, somente a China apresentou equipamento militar similar aos indianos. A Índia é um país que é uma potência gigantesca, está entre os 5 maiores PIBs do planeta, é a maior população mundial, cada vez mais se consolida não só como uma potência agrícola, como é realmente, mas uma potência no sentido de software, de informática, seja com o Vale do Silício Oriental, que é a região de Bangalore, seja, por exemplo, com os equipamentos até espaciais, né? A Índia, por exemplo, já explorou o lado oculto da Lua. A Índia é um país que cresce muito, que cresce demais, principalmente pós-década de 90, com seu processo de abertura econômica e agora chefiado pelo Narendra Modi. E claro que o crescimento econômico ele vem acompanhado de um crescimento, uma influência geopolítica e também uma influência militar. A Índia tem problemas, né? Seja com o Paquistão, pela Caxemira, seja com a Índia, região de fronteira, com a China, perdão, região de fronteira. A Índia é um país que se consolida como um país que consegue negociar com os dois lados. Ao mesmo tempo que tem uma aliança militar, por exemplo, a Aliança Quad, é um país que importa muitos equipamentos da ou União Soviética ou da Rússia hoje. Aproveitou, por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia e as sanções que foram aplicadas contra os russos para comprar muito gás e principalmente petróleo a um baixo preço comparado ao mercado internacional. Isso ajudou, claro, o seu crescimento econômico. Essa é a Índia, um país em franca evolução, um país muito emergente no sentido literal da palavra mesmo, né? De emergindo ali de um país com dificuldades econômicas para ascensão econômica. Claro que é um país de contratos ainda, mais 50% da população rural, é um país que tem uma grande desigualdade social, mazelas sociais importantes, você tem aglomerações urbanas em que falta infraestrutura social, ambiental, então não é um país perfeito, né? Longe disso, claro, o IDH, por exemplo, tem muito a avançar ainda, a qualidade de vida, mas economicamente, tecnologicamente, a Índia é um país que cresce demais. E a União Europeia, ela vem sendo ameaçada pelas tarifas do governo Trump,
não só ameaçada como também consolidadas, embora o Trump ele tenha voltado atrás por um suposto começo de acordo Estados Unidos-Groenlândia, mas assim, que nem eu falei, né, galera, a confiança, pô, foi meio que por água abaixo, porque com as tarifas que foram aplicadas e com as ameaças que o governo Trump faz em relação à Groenlândia, a União Europeia começa a diversificar, começa a querer buscar novos mercados, até porque a gente sabe que é um país ou uma região, né, um bloco econômico que apresenta dificuldades, estagnações econômicas, uma falta de uma liderança política importante, e a gente já trouxe para vocês, o Mercosul e a União Europeia assinaram um acordo. O acordo ele já vai começar a valer. Claro que a oposição a esse acordo, principalmente liderado pela França, pediu para que a Corte da União Europeia julgasse para saber se é legítimo ou não, mas a própria Comissão Europeia falou que caso a Corte não julgue como inviável, esse processo pode demorar quase 18 meses para acontecer, o acordo ele já vai começar a ser aplicado dentro de um futuro próximo. Por que houve a aceleração dessa possibilidade de acordo? Porque a União Europeia precisa de novos mercados e o seu aliado mais tradicional, que são os Estados Unidos, não passa mais toda aquela confiança. Se o acordo Mercosul-União Europeia está para ser finalizado, a mãe de todos os acordos, não sou eu, é a mídia europeia falando sobre isso, né? Pode ser finalizado a partir de amanhã. Sem maiores informações ainda conclusivas, porque tanto a Índia como a União Europeia aparentemente ainda estão negociando, né, as últimas arestas que faltam para acertar, mas pelas informações que foram vazadas, por exemplo, uma das coisas que vem incomodando muito a União Europeia é a concorrência no setor que os europeus sempre se deram muito bem, que é no setor automotivo, seja com as automotivas italianas, com as automotivas francesas, principalmente com as automotivas alemãs, né? Seja a Volkswagen, a BMW, a Mercedes, a Audi, por exemplo, são todas automotivas alemãs. E essas automotivas vêm perdendo mercado, principalmente para as automotivas chinesas, principalmente no setor elétrico. Pois bem, a Índia, ela corresponde hoje ao terceiro maior mercado automotivo do planeta, só sendo superado pelos Estados Unidos e pelos chineses. Só que a Índia, ela tem um problema muito grande, ou né, adota um problema em relação aos outros países, que é uma sobretaxa gigantesca. Para vocês terem uma noção, carros importados vindos da Europa sofrem uma sobretaxa de 110%. A partir da assinatura, a mídia coloca que a gente vai ter uma queda para 40% na tarifa, ou seja, uma queda de 70% bem expressiva, e depois, em um prazo curto, em 10%. Inicialmente, somente para produtos, para carros a combustão, porque carros elétricos a Índia tem a sua produção própria e a Índia, que é muito protecionista em alguns setores, alega que não vai deixar de proteger o mercado, pelo menos em um curto prazo. Mas vocês entendem que eu estou falando de 1,4 bilhão de pessoas que vão ter acesso a carros de ótima qualidade, os carros europeus, a um preço muito mais competitivo. Olha que sensacional para a indústria europeia conseguir se consolidar. Fora que a gente sabe também que a Europa tem outros produtos aí, né, que podem colocar dentro do mercado indiano, e a Índia também, que sofreu com sobretaxas dos Estados Unidos, tem os seus produtos têxteis, joias, setor agrícola, setor de eletrônicos, por exemplo, que a Índia é muito boa, setor químico. Então a Índia também pode explorar o mercado europeu. A gente está falando de uma União Europeia que tem um altíssimo poder aquisitivo, com cerca de 700 milhões de habitantes, e a Índia que tem 1,4. Ou seja, é o bloco econômico que corresponde a praticamente um terço, um pouco menos, né? Mas aí da população mundial. Por isso, a mãe de todos os acordos. É uma zona de livre comércio, ou pelo menos de preferências alfandegárias, que vem se formando. Perceba como a União Europeia está acordando relações com o Canadá, relações com a União Europeia, relações com a Índia. Só que, claro, que isso vem na esteira de um Trump fazendo protecionismos. E aí o Trump já começou a tecer reclamações, não gostou desse acordo. O Scott Bessent, por exemplo, que é o secretário do Tesouro, ele foi muito enfático, que a União Europeia está agindo de má fé junto aos Estados Unidos e quebrando a confiança dos Estados Unidos. Em que sentido, professor? Segundo Scott Bessent, eles estão financiando hoje a União Europeia uma guerra contra eles mesmos. Os Estados Unidos fizeram sacrifícios muito grandes em relação à Índia e em relação à guerra Rússia-Ucrânia com os europeus. Impusemos tarifas sobre as importações de petróleo e o que aconteceu? A Europa assina um acordo comercial com a Índia. Só que eles não sabem que o petróleo vai para a Índia, o petróleo russo vai para a Índia refina e depois a Europa vai comprar o produto que foi refinado pelos indianos. Ou seja, na prática, eles estão financiando uma guerra contra eles mesmos.
E de fato, se você for pensar, é relativamente verdade, né? A Índia compra muitos combustíveis fósseis dos russos, refina esses combustíveis e faz ali, galera, nem que sejam plásticos, borrachas ou até mesmo petróleo mesmo refinado, né, para ser utilizado como combustível. E se a Europa vai comprar esses produtos industrializados ou esses produtos vindos da Índia, que foram produzidos com matéria-prima russa, querendo ou não, a Índia vai aumentar a produção, vai ter maior demanda por combustíveis fósseis, vai comprar mais dos russos. Entende? Então, realmente, assim, do ponto de vista geopolítico, os americanos têm razão, né? Que a Europa, comprando dos indianos e não colocando limites, está financiando uma guerra contra ela mesma, porque isso pode beneficiar bastante a importação de matéria-prima dos russos. Não acho que seja uma grande preocupação, pelo menos em curto prazo, para o continente europeu, e esse acordo vai ser finalizado. Bem como o acordo entre China e Canadá, o Mark Carney falou que não vai fugir das ameaças que foram feitas pelos Estados Unidos. Os americanos falaram que vão sobretaxar em 100% o Canadá, caso o acordo entre Canadá e China realmente venha a valer, e realmente ele deve ser colocado para jogo. E o Trump até colocou, né, um sentimento de derrota ali no seu Truth Social. Realmente, nunca achei que isso ia acontecer, mas aconteceu. O Canadá está sendo comprado pelos chineses. Espero pelo menos que eles respeitem o hóquei no gelo, né? Fazendo uma gracinha ali em relação à perda de soberania do Canadá frente aos chineses. E só lembrando que o Canadá faz questão de reforçar o Mark Carney, primeiro-ministro, que ele não está assinando um acordo de livre comércio com a China. O que ele está estabelecendo, ou na verdade restabelecendo, são acordos comerciais com a China, mas não de livre circulação de mercadorias, e corrigindo algumas injustiças dos dois lados que foram praticadas. Tanto do Canadá colocando sobretaxa sobre carros elétricos chineses, por exemplo, agora vai liberar, não totalmente, claro, vai colocar algumas cotas, mas vai aumentar a exportação, mas também com a China reduzindo tarifas sobre produtos canadenses. Ele alega, inclusive, que várias dessas tarifas foram colocadas sob pressão do governo americano, né? Ou seja, com os Estados Unidos, convencendo o Canadá a tomar essas medidas e que agora as injustiças estão sendo consertadas. E sendo sincero, é a tendência. Assim como a mãe de todos os acordos, outros países histórico-aliados, decepcionados com a postura do governo Trump, vão buscar novos mercados. Entende o que eu falo? Ah, professor, mas o Trump conseguiu acordos sensacionais. Conseguiu pressionar a Venezuela, conseguiu pressionar o Panamá, conseguiu instalar bases militares na América do Sul. Sim, com táticas de coerção. Em curto prazo, resultados bons, mas em médio e longo prazo, rompimento de confianças e a base, o alicerce que fez os americanos serem a maior potência do século XX e a maior potência do início do século XXI. Será que os americanos vão conseguir reverter esse processo só com base em ameaças militares? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.